Terminar de trocar aquela ideia lá, né? Esse vídeo vai ser a continuação desse outro vídeo aí que eu já havia publicado no canal. E a gente tava falando sobre o capitalismo, né? Cara, as pessoas elas usam os Estados Unidos como exemplo do capitalismo, só que elas não falam que os Estados Unidos, para ser essa potência capitalista, eles roubam, exploram, saqueiam outras regiões aí e fazem guerra para isso. Muitas guerras. Para falar a verdade, eu vou ser sincero com vocês aqui. Para mim, na minha opinião, o capitalismo ele é nada mais, nada menos do que uma forma disfarçada de nazismo. Sim, o capitalismo tem os mesmos ideais nazifascistas, nazistas, os mesmos. A diferença é que o capitalismo ele vem com a questão do lucro, mas é igualzinho. Na Segunda Guerra Mundial, o Ocidente capitalista estava apoiando os nazistas. Eles não estavam contra o nazismo. Tanto que você vê o que a Inglaterra, o que a França fez nas suas colônias. Eles não estavam contra os alemães nazistas. Eles estavam unidos contra a União Soviética, contra os comunistas, que eram os grandes inimigos. Só que eles viram que o Hitler ele acabou ficando muito forte. Então eles decidiram acabar com o Hitler. Só que eles absorveram toda a filosofia, né, nefasta dele e dos seus asseclas lá da Alemanha nazista. O Ocidente nazista, capitalista, continua aonde a Alemanha parou. Se você ler o livro do Chomsky, ele fala isso. Os Estados Unidos, eles vão substituir a Alemanha nazista. O nazismo que antes era germânico, né, ariano, agora vai ser anglo-saxão, os americanos. Então hoje, os Estados Unidos são um bastião do nazismo no mundo. Eles representam bem o terror, a ameaça que é. E eles continuaram da onde os nazistas pararam. No livro do Chomsky fala muito sobre isso. Denuncia isso. Então, os Estados Unidos da América, o capitalismo americano, que é vendido para o mundo todo, que é o capitalismo no qual o Brasil está inserido, é o grande mal. É o grande inimigo da paz mundial. Essa ideologia nefasta. Porque não houve Segunda Guerra Mundial, não. O que houve foi a guerra contra a Rússia, contra a União Soviética. Ah, porque eles odeiam a Rússia? Porque na Rússia, cara, você tem uma experiência comunista, né? Eles odeiam a Rússia. Eles, sabe? E se aquilo que aconteceu ali na Rússia, na União Soviética, se espalhasse para o mundo todo, já era. Ia acabar para eles. Ia dar muito ruim para eles. Para eles quem? Para os burgueses, para os capitalistas, para os nazifascistas. Iam todos se ferrar. Cara, o mundo ele nunca vai ter paz de verdade enquanto o capitalismo existir. Enquanto houver capitalismo, o mundo nunca terá paz. Porque o capitalismo ele gera todas essas desgraças que eu tô falando aí. Tudo provém do capitalismo. Guerra, racismo, escravidão, capitalismo, 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 capitalismo. Ah, então pra você qual seria o modelo ideal? Cara, é a destruição da burguesia, né? Você destrói a burguesia e você dá os meios de produção para a classe trabalhadora, para o povo. Pronto. Acabou. Resolveu. Cara, resolve 90% dos problemas. Se você fizer isso. Cara,
Tava pensando ali, né? Antes de gravar esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo bem de manhã cedo, né? Tava ali pensando ali. E sabe, o Brasil é um país periférico, subdesenvolvido, porque as condições do capitalismo são assim, né? Você tem os países do centro, eles vão explorar os países da periferia. E o Brasil é explorado. O Brasil é um país que possui uma elite branca, uma classe média branca, racistas, extremamente racistas. Que esse racismo que os países do centro têm com os países da periferia do capitalismo, a elite brasileira, a nossa classe média, representa muito bem, reproduz muito bem esse racismo contra nós aqui, o povo, né? E, sabe, tava vendo, cara, o Brasil é um país muito violento, muito, né, desigual, muito racista. Se você analisar os grandes centros aqui do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, cara, você vai ver o racismo estrutural pelo ambiente. Daqueles edifícios chiques, luxuosos. Só tem gente branca, cara. A maioria é branca. Tudo branca, de sobrenome italiano, europeu. Agora, do lado você tem as favelas das periferias. A maioria é negro, pardo, da nossa cor, né? Você vê o racismo ambiental. Como será que deve ser, né, o tratamento que a polícia branca dá nas periferias, né? Me fala se isso não é um genocídio. Existe democracia? Não existe democracia coisa nenhuma. Porque o capitalismo ele é estruturalmente racista. E porque o capitalismo ele é estruturalmente racista. Porque o capitalismo, vou repetir isso aqui, ele é uma forma disfarçada de nazismo. As burguesias capitalistas são brancas e pregam a superioridade racial para escravizar, para dominar, para subjugar através do capital outros povos que eles julgam inferiores. Que nem o nazismo. O capitalismo é o nazismo, cara. O grande conflito ali da Segunda Guerra Mundial era contra os comunistas, a União Soviética, que estava tentando fazer algo, né, algo melhor, um experimento social melhor. E por um momento deu certo, só que o Ocidente não gostou disso. Fizeram de tudo para destruir a União Soviética e conseguiram. Conseguiram. Estão tentando destruir a Rússia agora aí, né? Vamos ver se eles vão conseguir. Eu acho que não vão conseguir, não. Mas a Rússia, né? A Rússia é capitalista. A Rússia é outra parada. Mas voltando aqui pro Brasil. Então, sabe? A gente vê esse cenário do Brasil, essa violência, esse racismo. Não existe democracia nenhuma no Brasil. Nenhuma. O que existe no Brasil é o Estado capitalista burguês, terrorista e nazista fascista. É isso que existe no Brasil. Quando você tá no meio dessa guerra, tá ligado? Quando você vê tudo isso, cara, você fica com desesperança em tudo. Você cai num niilismo, né? O que que é o niilismo? Cara, o niilismo é aquela crença que a pessoa tem em, sabe? A pessoa ela passa a desacreditar nas coisas, né? Ela cai numa depressão profunda, né? Ela não acredita em mais nada porque ela tá em volta num caos, num sofrimento tão grande. Sabe, que ela, sabe, não acredita em nada. Em nenhum tipo de esperança, de Deus, não acredita em nada. Isso é o niilismo. Isso que acontece aqui com a gente aqui no Brasil. Parece, sabe, é o pior dos cenários de um filme de terror, de um pesadelo. Eu acho que nem um pesadelo seria tão perverso assim. O Brasil é um país cruel. Cruel, 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 cruel. Quando eu era moleque, né? Eu não sou da região sul e sudeste. Não moro nessas regiões aí. Mas eu sempre percebia, cara, que todo o desenvolvimento ficava para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Curitiba, para Santa Catarina. Caralho, eu nunca, sabe, eu ficava me perguntando por que essas regiões do Brasil são desenvolvidas e ricas. Porque outras regiões aqui, para onde eu moro, por que a gente é tão abandonado assim, tão excluído assim, sabe? E você vai vendo que existe uma questão racial aí, o racismo aí, né?
Porque a região sul e sudeste é de maioria branca europeia. É o Brasil diferente do resto do Brasil. Então todo o desenvolvimento vai se concentrar lá. Enquanto as outras regiões vão ficar abandonadas. Faz parte de uma política racista do Brasil. Extremamente racista. E basta você ver o preconceito que o povo dessas regiões, tá ligado? São Paulo, Santa Catarina, Curitiba, Rio Grande do Sul. Basta ver o certo, sabe? Existe uma certa diferença deles com brasileiros de outras regiões. Né? Quando o irmão que vem do norte vai para essas regiões em busca de uma vida melhor, ele é muito maltratado. Por que será, né, cara? Por que será? E eu era moleque, eu não entendia muito isso. Né? Que existia o racismo, que existia a violência. O preconceito muito grande aí contra nós, dessas outras regiões abandonadas do Brasil, mais pobres. Que não é a região sul e sudeste. Eu não entendia muito bem. Hoje eu já entendo.